Fala, meu povo! Como é que vocês estão, galerinha? Estamos aqui cumprindo nosso compromisso, mais um dia de revisão para a prova do IFCE, beleza? Hoje começando aqui um pouco mais tarde, hoje dia 18 de janeiro de 2017, estamos aqui às 23 horas e 7 minutos. Pessoal, você que está chegando por aí, muito boa noite, vamos chegando. Eu tô gostando desse negócio de ficar fazendo transmissões diárias, né? Eu começava a fazer transmissões antes, aí acabava fazendo menos depois de um tempo. Enfim, tô me policiando para manter aqui a continuidade do projeto, né? A gente chega esgotado de um dia de aula e tudo, o dia foi puxado como sempre, mas o meu comprometimento é esse. Ainda que eu esteja acabado, com dor de garganta, eu vou vir aqui. Nem que seja só, galera, hoje tá foda, mas eu vou vir aqui pra gente ter esse contato diário. Eu acho bem legal. E mais, eu quero manter isso aqui depois do FCE também, né? Pra gente ir se comunicando. Eu acho que isso é legal, isso acaba meio que estreitando aqui os nossos laços professor-aluno, beleza? Olha quanta gente boa tá entrando aqui, velho. André, professor Ticiano, Tícia, eu já vi que tá aqui também, a Tícia. Tati acabou de entrar, Edivânia acabou de entrar, Mila também tá por aqui. Ou seja, tem a galera que já cativa, né? Tem a galera aqui da presença diária. Olha lá, não estou no presencial do IFCE, mas estamos aqui tendo aula todo dia. Todo dia está tendo aula aqui na madrugada, no nosso quarto turno. Vai rolar o S sim, Andrezão, vai rolar sim. Bebê, beijo pra você, meu querido. Ave Maria, quem arrebenta aqui é você, meu amigo. Eu sou um mero aprendiz, rapaz. Edivânia, boa noite, minha querida. Fabiola também aqui marcando presença como sempre. Beijo, Fabi. Que é isso, minha linda, é um prazer imenso. O Webster também tá aqui, boa noite, meu querido, seja bem-vindo. A Tice, o Tice, temos os dois. Temos o Tice e a Tice hoje presente para você ver como o negócio tá variado, né? Tem um pouco de tudo. Gente, vamos lá. Hoje eu tive que chegar aqui um pouco mais tarde, porque eu saí da Parangaba, que naturalmente já é longe, e voltei de carona com o grande Adail, nosso coordenador da noite, e fomos deixar o professor Gustavo Brígido em casa, que fica lá perto enfim, fica um pouco distante, e aí acabou que eu cheguei em casa só agora, né? Para não ficar com sono, nem jantei. Tô aqui na base da água, com fome, mas ainda naquele pique da aula. E aí eu quis aproveitar o pique para a gente já começar a transmissão logo e não perder o pique, beleza? Meus queridos, vamos lá. Antes da gente começar a fazer a revisão de hoje para o IFCE, adianto. Ainda dentro do tema atos administrativos, tá legal? Vamos falar ainda de atos, que é um tema teórico, é um tema que, como eu disse, né, na primeira revisão, na revisão de segunda, é um tema que muitos têm uma certa dificuldade. Eu queria adiantar a você o seguinte: se você perdeu a revisão de ontem ou a revisão de segunda, eu tô postando todas as revisões no meu canal do YouTube. E lá é legal, pessoal, porque você tem os vídeos, ó, na sequência. Se você entrar no meu canal do YouTube, Lucas Martins Pessoa, joga lá no YouTube, que aí você tem acesso à revisão de ontem, que durou acho que uns 50 minutos, foi bem extensa. Falamos dos elementos dos atos, competência, finalidade, forma, motivo, objeto, comentamos cada um deles. E a revisão de segunda, a gente deu uma introdução ao tema atos administrativos, também estão lá. Então aqui o esquema é o seguinte: fiz a transmissão, amanhã, em até 24 horas, o vídeo vai estar postado no meu canal do YouTube. Repito, Lucas Martins Pessoa. Entra lá que você vai ver todas as transmissões passadas, tá legal? Meu amigo e professor Samuel Marques está entrando aqui também. Samuca, um abração, meu velho. Muita gente tá por aí. Legal, galera. Então vamos lá. Em virtude do tempo, para a gente não estender muito, né? Lembrando que você também tem que descansar um pouco, que amanhã é dia de luta novamente. Todo mundo aqui acorda cedo. Muitos coraçõezinhos, que coisa boa, pessoal. Que coisa boa. Pode curtir que eu gosto. A gente vai continuar a revisão dos atos administrativos, tá? Hoje, como eu já comecei um pouco mais tarde, eu optei em comentar um tema dentro de atos administrativos, que é um tema mais curtinho. Pessoal, o tema que eu quero revisar contigo é o seguinte: planos de constituição
de um ato administrativo. Planos de análise de um ato administrativo. Como assim? A gente já viu na primeira revisão, pessoal, o que é um ato administrativo. O conceito de ato administrativo foi trabalhado no primeiro dia de revisão. E vimos que um ato administrativo não se confunde com um ato da administração. Por quê? Eu posso ter um ato da administração que não é um ato administrativo. Os chamados atos privados, atos políticos ou ato de governo, e os atos materiais, os atos de execução ou ainda fato administrativo. Tudo isso é a administração atuando, mas tudo isso não é o ato administrativo. Né? A gente conceituou isso, dá uma olhadinha na primeira revisão que você vai ver direitinho. Na revisão de ontem, falamos assim, ó, pessoal, para um ato administrativo ser praticado, ele tem que ter sempre 5 elementos, 5 requisitos. Não há ato administrativo sem um agente competente, sem uma finalidade específica, sem uma forma para que esse ato se apresente ao destinatário, e não há ato administrativo sem motivo e sem objeto. Então, todo ato administrativo para ser praticado, ele tem que ter 5 elementos, 5 requisitos básicos. COFI, FOMOB: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Maravilha. O que nós vamos ver hoje é o seguinte, ó. Quando um ato administrativo é praticado, quando um agente público atua no desempenho dessa função administrativa, esse ato, pessoal, ele tem 3 planos. O ato administrativo, olha lá, ele tem o plano da perfeição, ou plano da existência, ele tem ainda o plano da validade e ele tem ainda o plano da eficácia. E são, galera, momentos distintos. Vamos lá. O que é o plano da perfeição, pessoal? Um ato administrativo, quando ele está perfeito, quando você fala, ó, esse ato é um ato perfeito, o que isso quer dizer? É um ato que já concluiu todo o ciclo de formação. É um ato, pessoal, que já preencheu todos os requisitos que antecedem a sua prática. É um ato que já passou por todo o processo administrativo que antecede o nascimento, a existência desse ato administrativo. Vamos lá, pessoal, para você entender isso bem, ó. Quando o Estado, preste atenção, quando o Estado desempenha uma função legislativa, como assim, professor? O Estado tem 3 funções básicas, lembra? Função jurisdicional, legislativa e a função administrativa. Quando o Estado não está no desempenho da função administrativa, mas no desempenho da função legislativa, quando o Estado vai criar uma lei, o Estado está praticando um ato legislativo. Qual é o ato? Edição de uma lei ordinária, por exemplo. Para o Estado desempenhar esse ato, ele tem ou não tem que respeitar antes um processo? Existe ou não existe um processo que antecede a existência da lei, que antecede um ato legislativo? Existe, é o processo legislativo. Quando o Estado está agora desempenhando uma função jurisdicional, praticando atos jurisdicionais, por exemplo, uma sentença, para o juiz praticar um ato jurisdicional, uma sentença, deve ou não deve haver um processo anterior? Deve, um processo judicial, só após o processo que o ato jurisdicional está praticado. Mesma coisa. Aqui na administração pública, quando a administração pública vai praticar um ato administrativo, também tem que haver um processo administrativo anterior. Enquanto esse processo está em andamento, eu não tenho o ato perfeito. Eu tenho um ato ainda no seu ciclo de formação. Eu tenho um ato ainda imperfeito. E olha que conceito importante para a tua prova, hein, pessoal? O que é um ato imperfeito? É um ato administrativo que ainda está no seu ciclo de formação. É um ato administrativo que ainda não existe. Ele ainda está para existir. É como se fosse um projeto de lei. Só que aqui o ato não é lei, é um ato administrativo. É como se fosse um processo, um projeto de ato. Deu para entender? Vamos dar exemplo, pessoal. Ó, imagine que você cometeu uma infração grave e, em virtude disso, devem praticar um ato para você. Um ato punitivo, o ato de demissão. Pessoal, para que o ato administrativo de demissão exista, esteja perfeito,
Eu tenho ou não tenho todo um processo anterior? Tenho. Tem que ser instaurado um PAD, designada uma comissão, formada por 3 servidores estáveis, se eu tenho um PAD federal. Esse processo vai ter uma fase de inquérito administrativo, você vai ter o prazo de 10 dias para apresentar uma defesa escrita. Olha o tanto de coisa que vai acontecer antes do ato de demissão estar o quê? Formado, perfeito e acabado. Percebe? Então, enquanto a demissão ainda não ocorreu, enquanto eu ainda estou no PAD, o ato administrativo de demissão é um ato perfeito já? Não, é um ato imperfeito. É um ato que não concluiu o plano da perfeição. Tudo bem? Não está perfeito e acabado, não está formado. Compreendemos ou não, pessoal? Beleza? Então, cuidado. Ato imperfeito é aquele ato que ainda está no seu ciclo de formação. Ficou claro? Qualquer dúvida, vocês perguntem, tá bom? Então, olha só, vamos supor que agora o ato já concluiu todo o processo que o antecede, já concluiu as etapas anteriores ao seu nascimento, à sua perfeição. O ato existe. O ato concluiu o plano da perfeição. E vamos pegar como exemplo esse ato da demissão, que ele é bem elucidativo para você entender a matéria. Gente, o ato da demissão existe, certo? Só que tem um detalhe. Essa demissão foi praticada por uma autoridade que não tinha competência para te demitir. Pessoal, se o ato administrativo foi praticado com um vício de legalidade em qualquer dos seus elementos, esse ato que acabou de nascer, embora perfeito, é um ato válido ou inválido? Inválido. Então perceba, eu posso ter um ato existente, um ato perfeito, mas que não respeitou o ordenamento jurídico. Foi um ato, olha lá, foi um ato praticado em desacordo com o ordenamento jurídico, em desacordo com as normas jurídicas. Logo, é um ato que, embora perfeito, porque concluiu o ciclo de formação, por não respeitar a norma jurídica, é um ato inválido. Eu não estou mais no plano da perfeição. O ato existe, o ato está formado. Eu estou no plano da validade. É dizer, o ato, embora exista, ele não respeitou as formalidades, as exigências legais. Quem demitiu não tinha competência legal para praticar o ato de demissão. Deu para entender, pessoal? Então, enquanto o plano da perfeição envolve a existência do ato, é a ideia do ato concluir seu ciclo de formação, o plano da validade envolve estar ou não o ato já existente, o ato já perfeito, em desacordo ou em acordo, ou melhor, em acordo ou desacordo com a lei. Pessoal, não é lei, é com a norma jurídica, com o direito, porque a lei não é todo o ordenamento jurídico. Por isso que é melhor falar em plano da validade. E o ato está ou não válido, está ou não de acordo com o ordenamento jurídico. Esse é o plano da validade. Eu posso ter um ato perfeito, mas inválido. Show de bola? E atenção, a invalidade do ato, pessoal, pode ocorrer tanto na prática do próprio ato, por exemplo, a própria demissão é inválida. Por quê? Porque quem praticou o ato não era competente para isso. Eu tenho um vício no elemento competência. Tudo bem? Então, o próprio ato é inválido. Só que o ato também pode ser inválido em virtude de uma irregularidade no processo que o antecede. Como assim? Simples. A demissão foi praticada por um agente competente. A finalidade está ok. A forma está ok. O motivo está ok. E o objeto está ok. Ou seja, a demissão não é inválida. Só tem um detalhe. A demissão foi praticado, esse ato de demissão, após um PAD no âmbito federal, formado por 3 servidores não estáveis. E aí? O processo que antecede a prática do ato vai ser inválido, porque se é um processo disciplinar federal, a Lei 8.112 exige que os 3 integrantes da comissão do PAD sejam estáveis. Se não eram, a comissão está invalidada. Logo, o próprio PAD está invalidado. Logo, o processo que antecede a prática do ato é inválido. Conclusão, o ato também vai ser. Certo? Então, fique atento a isso. Beleza, pessoal? Maravilha. E aí, por fim,
eu tenho não mais o plano da perfeição, não mais o plano da validade, eu tenho o terceiro plano de análise de um ato administrativo, que é o plano, pessoal, da eficácia. Um ato pode estar perfeito e acabado, pode estar em acordo com o ordenamento jurídico, ser válido, mas ele pode ser um ato que ainda não produz efeitos. Pode ser um ato em relação ao qual a sua eficácia ficou condicionada ou a um termo ou a uma suspensão. Termo é um evento futuro e certo. Você sabe a data que o evento vai ocorrer. A partir dessa data, aquele ato que estava com a eficácia contida passa a produzir seus efeitos. Vou lhe dar um exemplo. Imagine que você foi numa repartição municipal, pediu uma autorização para usar um bem público de forma privativa. Vamos supor que você foi na secretaria municipal, pediu uma autorização para casar na praia. Você quer usar um pedacinho da Praia do Futuro, aqui em Fortaleza, para poder você fazer o seu casamento. Tudo bem. Você entrou com um requerimento, teve todo um processo administrativo. Quando acabou o processo, analisaram o seu pedido e praticaram o ato. Qual foi o ato? Autorização para uso de bem público. O ato foi praticado. Pessoal, se acabou o processo, acabou o ciclo de formação, o ato é perfeito, o ato existe, certo? Foi praticado por autoridade competente? Foi, tá tudo ok. O ato, além de ser perfeito, é um ato válido. É um ato válido. Agora, o ato já está produzindo efeito? Não. É um ato que atingiu o plano da perfeição, atingiu o plano da validade, mas não atingiu o plano da eficácia. Sabe por quê? Porque esse ato só vai produzir efeito na data do meu casamento. E eu não vou casar hoje, dia 18 de janeiro. Eu vou casar dia 18 de fevereiro. Ou melhor, eu vou casar 22 de fevereiro, no dia do meu aniversário. E aí, pessoal, esse ato, ele ainda não está apto a produzir os seus efeitos. Por quê? Porque o meu casamento só é no dia 22 de fevereiro de 2017. Ou seja, é um ato perfeito e válido, mas ainda não é eficaz. Ele só vai ser eficaz, só vai produzir seus efeitos quando, pessoal? Quando chegar o dia 22 de fevereiro, que é a data do meu casamento. Aí eu vou gozar desse ato. Vou gozar desse ato para utilizar aquele bem público de forma privativa. Tudo bem? Então, nesse caso, é um ato que teve a sua eficácia condicionada a um evento futuro e certo, que é o termo. Tudo bem? É o termo. Alguns atos, pessoal, podem ficar com eficácia também, vamos dizer assim, paralisada, né? Em virtude de um evento futuro incerto. Se o evento é futuro incerto, eu não falo em termo. Termo é um evento futuro e eu sei quando vai ocorrer. É o meu casamento, eu sei que vai ser dia 22. Já um evento futuro incerto, eu não falo em termo, eu falo em condição. É a chamada condição suspensiva. Vou dar um exemplo. Imagine que um pai resolva doar para um filho um carro. Só que o pai falou assim, meu filho, eu só vou doar esse carro para você quando você passar no Enem. Gente, quando é que esse menino vai passar no Enem? É um evento futuro? É um evento futuro. Mas eu sei a data? Não. É um evento futuro e incerto. Logo, não é termo, e sim condição. Tá legal? Então, os atos administrativos também podem ter a sua eficácia limitada a um evento futuro incerto, que é a condição. Se é um evento futuro incerto, é o termo. Evento futuro incerto, condição. Fique atento a isso. Olha o detalhe. Pessoal, cuidado com o seguinte. Cuidado com o seguinte. Vem uma questão na tua prova assim, Aquele ato, imagina a seguinte questão. O ato administrativo que não concluiu o seu ciclo de formação é compreendido como um ato pendente. Pegou? Um ato administrativo que não concluiu o seu ciclo de formação é considerado um ato pendente. Certo ou errado? Me responda enquanto eu leio a pergunta de Mila. Esse teu caso, Mila, é um ato com vício na finalidade, né?
Se não teve finalidade pública, é um ato com vício na finalidade. É um ato que deve ser anulado. E mais, nesse caso, existe um negócio chamado desvio de poder. Tá? É um abuso de poder da espécie de desvio de poder. Mas vamos lá. Pessoal, de novo me pergunta. Pensaram? Olha lá. Um ato administrativo que não concluiu seu ciclo de formação é chamado de ato pendente. Certo ou errado? Nádia respondeu errado. Quem concorda? Quem discorda com Nádia? Um ato administrativo que não concluiu seu ciclo de formação é o chamado ato pendente. Certo ou errado? Tempo esgotado. Nádia acertou. Parabéns, Nádia. Não é um ato pendente, tá? Um ato administrativo que não conclui seu ciclo de formação é um ato imperfeito, é um ato que não atingiu a perfeição, como a gente falou. Sabe o que é um ato pendente? E sabe por que eu estou perguntando isso agora? Ato pendente, pessoal, é aquele ato perfeito que já existe, mas que ainda não está produzindo efeitos. É um ato que está com a sua eficácia suspensa, até que venha a ocorrer um evento futuro. Tudo bem? Então, olha lá. Vamos na ordem, né? Um ato ainda não foi concluído, não foi formado. É um ato imperfeito. Quando ele está formado, é um ato perfeito. Esse ato perfeito pode ser válido ou inválido. Quando é que eu vou responder se é válido ou inválido? Quando estiver em acordo ou desacordo com o ordenamento jurídico, com as normas. Além disso, um ato pode ser perfeito, válido, mas ineficaz, porque a sua eficácia, a sua aptidão para produzir efeitos está condicionado a um evento futuro. Se é um evento futuro certo, eu tenho um termo. Se é um evento futuro incerto, eu tenho uma condição suspensiva. Beleza? Agora, enquanto esse ato perfeito, válido, não produz efeitos, aí sim, eu tenho o chamado ato pendente. Não vai trocar isso na tua prova, pelo amor de Deus, galera. Ato imperfeito sequer concluiu o ciclo de formação. Ato pendente, concluiu o ciclo de formação. É um ato perfeito, já existe, mas que não está ainda apto a produzir os seus efeitos. É o exemplo daquela autorização para eu casar na praia. Enquanto não chegar a data do casamento, eu tenho aqui um ato pendente. Um ato perfeito, mas com a eficácia condicionada a um evento futuro e certo, que é o termo, a data do meu casamento. Capite? Maravilha, pessoal. Fique atento a isso. Um outro ponto que merece a nossa atenção é o seguinte. Dentro do direito administrativo, é possível que eu tenha uma outra nomenclatura importante aqui, ó. Imagine que eu tenho um ato perfeito, só que é um ato perfeito, mas inválido. O ato está em desacordo com o ordenamento jurídico. Esse ato que é inválido, atenção, pessoal, ele pode ser chamado de ato nulo ou ato anulável. Qual a diferença? O ato nulo é o ato inválido, que possui um vício insanável, ou seja, um vício, um defeito que não admite convalidação. Se você assistiu à revisão de ontem, você vai lembrar dos vícios insanáveis. Quais são? Finalidade, motivo e objeto. Se um ato é praticado com problema, com defeito, na finalidade, motivo e objeto, esse ato é um ato inválido, né? Mas é uma invalidade que não admite convalidação. Logo, eu chamo de ato nulo. Agora, se eu tenho um ato inválido, pessoal, que tenha a possibilidade de ser convalidado, eu não tenho um ato nulo. Eu tenho o chamado ato anulável. Porque ele pode ser anulável, mas pode ser o quê? Convalidado. Tranquilo? Então, cuidado com a diferença entre ato nulo e ato anulável. Ato nulo é um ato inválido que não pode ser convalidado. Ato anulável é um ato inválido que pode ser convalidado. Fechou? O que mais, pessoal? No direito administrativo, para fechar a nossa transmissão de hoje, tem um outro ponto importante que é o seguinte, ó. É possível que um ato administrativo seja perfeito, inválido, mas seja eficaz. Olha que louco! É possível que um ato administrativo seja perfeito, exista, mas ele seja inválido e ainda assim seja um ato
eficaz. Sabe por que isso ocorre, pessoal? Porque um ato administrativo, ele tem uma prerrogativa que um ato privado não vai ter. O ato administrativo, ele tem uma prerrogativa, olha a palavra, o ato administrativo tem um atributo, é essa palavra, que um ato privado não tem. Ato administrativo, ele goza do atributo, da prerrogativa de quê? Presunção de legitimidade. De novo, os atos administrativos, todos eles, todo e qualquer ato administrativo, goza de um atributo muito importante, que é a presunção de legitimidade. O que isso quer dizer? Enquanto esse ato não for anulado, até ele ser declarado anulado, ele vai produzir efeitos. Ainda que seja um ato inválido. Olha o que eu estou te falando, pessoal. É possível ter um ato perfeito, inválido, mas eficaz. Por quê? O ato administrativo goza ou não goza da presunção de legitimidade? Goza sim. Se ele goza, ainda que ele tenha nascido irregular, enquanto ele não for anulado, ele, embora inválido, vai produzir seus efeitos. Ou seja, vai ser um ato perfeito, inválido, mas eficaz. Olha que louco isso. Então fique atento. Eu posso ou não posso ter um ato inválido e eficaz? Posso. Porque o ato administrativo, ele é presumidamente legítimo. Então, até que venham a anulá-lo, até o dia em que esse ato for anulado, ele vai estar produzindo efeito, com certeza. Agora, claro, se o ato veio a ser anulado, essa anulação tem ou não tem efeito retroativo? Tem. A anulação vai ter efeito retroativo. Então, é como se aquele ato nunca tivesse sido anulado. Tá legal? Beleza? Tranquilo, gente? Cuidado com o negócio chamado teoria da aparência. Por quê? Embora a anulação tenha efeito retroativo, ou seja, é como se aquele ato nunca se tivesse praticado, alguns efeitos desse ato nulo, desse ato anulado, podem ser mantidos. Para quê? Para preservar a boa-fé daquele terceiro, para preservar a segurança jurídica do terceiro de boa-fé, certo? Isso é papo para uma outra transmissão, quando eu for falar das formas de extinção, e aí eu vou falar de anulação, revogação, cassação, caducidade e a chamada contraposição, eu volto a falar na anulação sobre a história da teoria da aparência dos atos administrativos, tá bom? Mas, transmissão de hoje mais rápida, qual é o meu objetivo? É que você entenda isso. Um ato administrativo, ele tem 3 planos. Plano da perfeição é quando o ato existe, está formado, tá bom? Está perfeito e acabado. Plano da validade é quando o ato administrativo está em acordo, está de acordo com a lei, certo? Plano da validade. Plano da perfeição é quando o ato administrativo existe, está ou não em acordo com a lei, porque ele pode ser inválido, mas ele está apto a produzir seus efeitos, certo? Se eu tenho um ato que ainda não está formado, eu tenho um ato administrativo imperfeito. Se eu tenho um ato formado, mas que está inválido, eu posso ter um ato administrativo nulo, quando é o ato inválido que não admite convalidação, ou um ato administrativo anulável, que é quando é um ato inválido que admite convalidação. E quando eu tenho um ato, olha só, pessoal, perfeito, válido ou não, mas que não está ainda produzindo efeitos, eu tenho o chamado ato pendente. Show de bola? Meus amigos, é isso, tá? Hoje, em virtude do horário, eu cheguei bem tarde, né? Ainda vou jantar, tomar banho, estudar um pouco, amanhã tem que acordar cedo, que tem mais aula, tem mais labuta, tem mais peia. Eu vou parar hoje por aqui, tá bom? Fique atento a essas nomenclaturas, ato pendente, diferente de ato imperfeito, ato nulo, diferente de ato anulável, e fique atento ao que é o plano da perfeição, o plano da validade e o plano da eficácia. Show? É isso, pessoal. Olha só, se você está gostando dessas revisões, se você está gostando dessas transmissões, eu peço que você comente, dê a sua sugestão. Você pode, pessoal, vocês podem dar a sugestão de temas para eu fazer amanhã, tá? Eu posso sair um pouco de ato administrativo também, beleza? E mais, não deixem de se inscrever no meu canal no YouTube. Se inscreva no meu canal do YouTube, Lucas Martins Pessoa, e compartilhe com quem você quiser o vídeo, tá, pessoal? Isso me ajuda demais
a continuar divulgando o meu trabalho. A gente chega cansado, a gente chega exausto aqui de um dia inteiro de aula, de estudo, mas eu vou procurar levar isso adiante. O meu pensamento hoje eu posso chegar aqui morto, mas eu vou fazer transmissão para a gente estar sempre em contato. Ainda que chegue para chegar, galera, hoje tá osso. Amanhã vou ter que acordar 4, 3 da manhã. Vou dar um beijo, vou dar uma dica, né? Mas enfim, eu quero manter as transmissões ao vivo para a gente estar sempre em contato, beleza? Então é isso, pessoal. Um beijo em todo mundo. Não deixem de acompanhar as transmissões. Amanhã a gente volta sempre após as 10 para mais revisão para o IFCE. Beleza? Tranquilo? Valeu, Tice. Beijo grande. Edvânia, Tice, Raquel Loreno. Tá aí a Raquelzinha da época do Dantas, ó. Beijo, Raquel. Beijo todo mundo. Beijo, meninas. Um abraço para os meninos. A gente se encontra amanhã com mais revisão para o IFCE. Beleza? Valeu, moçada. Boa noite, bons estudos, bom descanso e lembre-se, amanhã é um novo dia, uma nova oportunidade de fazer tudo do mesmo jeito? Não, tudo melhor do que você fez hoje. Tamo junto, vamos nós. Um abraço, boa noite, pessoal.